deixando gravado até para algumas pessoas. Bom, agora começou, excelente noite para todos, excelente noite, Instagram. Estamos de novo simultâneo, né? Tanto na sala VIP quanto no Instagram, para falar um pouquinho de prosperidade, para falar um pouquinho de dinheiro, que é isso que vocês vieram hoje aqui, né? Conta para mim aí no chat quem é que está interessado em saber como é que faz para gerar mais fontes de renda, né? E construir uma liberdade que de fato você não seja, né? Você não fique manipulado aí pela necessidade de gerar renda para que você possa pagar aí, né? Garantir a segurança da sua família. Então, todo mundo hoje veio estar aqui, né? Muito para saber como é que roda esse negócio, como é que funciona esse negócio, e a gente está aqui simultâneo. Boa noite, Instagram, tem um pessoal já aí também. E aí, gente, quem esteve aqui ontem, quem assistiu a primeira aula, conta aí, conta para mim nos comentários quais foram os insights aí desse primeiro momento. Coçou, né? Oi, Soraya, Patrícia, o Kleber, né? Jefferson Kleber aqui. Priscila ganhou o sorteio, hein, Priscila? Parabéns, viu? Roberto, Solange. É isso aí, pessoal. Ontem, né, a gente teve ali naquele primeiro momento da Jornada da Prosperidade uma grande reflexão, né, sobre o que de fato a gente dá valor à vida, né? Sobre o que de fato tem valor para a gente. E hoje eu até compartilhei lá nos stories alguns insights, né, e alguns dos comentários que vocês deixaram lá na postagem, e isso, né, lógico, de alguma forma, sempre contribui, porque faz com que a gente amplie esse prisma, faz com que a gente, de fato, entenda o que é prosperidade para cada um de nós, e essa prosperidade, ela é muito individual, né, a gente conversou muito ontem sobre isso. E eu contei um pouquinho aí da minha trajetória, né? Como é que foi esse começo para mim. Contei um pouquinho para vocês de uma decisão muito forte, né? Porque esse é o primeiro ponto para que as coisas de fato aconteçam, você ter uma decisão muito forte e ouvir aquilo que de fato faz o seu ser vibrar, né? Você entender como é que de fato o que tem valor para você. Eu gosto de dizer que quando a gente começa esse processo, né, nunca é uma decisão única exclusivamente por dinheiro. É uma decisão, na maioria das vezes, por amor, né? Da gente poder ter mais tempo de qualidade com a nossa família, com as pessoas que são, de fato, importantes para a gente, né? É ter tempo de qualidade para viver, é ter tempo de qualidade para fazer as coisas sem pressa, é ter tempo de qualidade de se livrar de uma necessidade, né? Eu acho que ontem, né, na nossa conversa, e para quem assistiu a primeira aula, a gente teve aí um momento de muita reflexão, de entender que a vida pode girar de algumas outras formas, né, e que a gente não precisa ficar vulnerável àquelas necessidades ou aquilo tudo que a sociedade impõe para a gente como regra, né? Faz sentido para vocês? Conta aqui para mim nos comentários. Quais foram os grandes insights, né? Eu sei que a gente passou por uma pandemia, né? Uma pandemia que foi devastadora para uma série de pessoas aí, porque levou pessoas que a gente amava de verdade, mas a pandemia também ensinou a gente muita coisa, sobre muitas coisas, né? O que é mais preocupante nesse cenário? A gente passou por um processo de escassez, a gente passou por um processo em que a gente foi privado da nossa liberdade, né, no transitar do ir e vir. A gente foi privado de uma série de coisas, das nossas válvulas de escape, né, porque, eu estou aqui estressado, eu vou ali, eu converso com um amigo, eu vou no bar, e eu me distraio, e durante a pandemia, isso acabou, né, a gente acabou sendo privado de uma série de situações, né, de uma série de coisas benéficas que faziam muito bem para a gente. Mas qual é o grande ensinamento da pandemia, né? Qual é o grande ponto aí? O que a gente deixou passar nesse processo? A maioria das pessoas não aprendeu nada com isso, né? Uma das principais funções da pandemia foi nos mostrar o quanto nós somos frágeis, né? Em vários sentidos. Muitas pessoas foram proibidas, né, ou tiveram ali o seu direito a trabalhar, né, porque principalmente quem estava ali numa situação, quem é empreendedor, né, que estava cuidando do próprio negócio e tal, muitas pessoas foram demitidas.
E isso aconteceu por quê? Porque isso, né, aquele momento, ele expôs as nossas fragilidades. E eu gosto de dizer que tudo que acontece na vida da gente acontece para nos ensinar alguma coisa. O que acontece com a maioria das pessoas? A pandemia ela já passou, né? Ela já está ali atrás. Mas uma boa parte das pessoas vão ser pegos por uma próxima situação. Por quê? Porque aconteceu tudo isso, elas se sentiram vítima desse processo e elas não fizeram ou não estão fazendo nada para corrigir isso, para minimizar essas fragilidades. E quando eu falo dessa situação, eu falo principalmente da questão do sustento, né? Muitas pessoas passaram dificuldades durante a pandemia. Muitas pessoas foram privadas do trabalho, muitas pessoas foram privadas de executar, né? De poder prover para suas famílias, passaram por dificuldades extremas, e elas continuam. Tá muito ruim o som? Quem falou aqui para mim que tá ruim o som? O som para vocês, gente? Vejam se melhora. Melhorou? Me manda um ok aqui, um joinha. Muitas pessoas passaram por esse processo e não aprenderam nada. Da mesma forma que a pandemia foi muito ruim para algumas pessoas, para alguns negócios, muitos negócios surgiram a partir da pandemia, né? Então, do mesmo jeito que muitas pessoas quebraram na pandemia, muitas pessoas ficaram ricas na pandemia, não é verdade? Então, qual é a grande reflexão? Sempre tem oportunidades em cada dificuldade. O que a gente tem que fazer? Olhar para aquele momento e entender onde foi que a gente, né, quais foram as nossas fragilidades, quais foram as fragilidades que foram expostas naquele momento, e corrigir para que, em alguma outra situação, se isso voltar a acontecer, e ninguém está livre de ter uma nova pandemia, né? A gente sabe disso. Ninguém está livre, a gente não está livre disso acontecer novamente. Uma boa parte das pessoas vão ser de novo pegas nas suas fragilidades. Durante ali o processo, eu falei um pouquinho para vocês, né, que o meu processo começou lá em 2015, quando eu tomei a decisão de construir patrimônio, de me livrar dessa roda, né, dessa necessidade de gerar dinheiro por meio do meu trabalho, e eu comecei com R$0. Quando eu comecei esse processo, o que aconteceu? Só um minutinho, pronto. O que aconteceu quando isso... Aí entrou uma ligação aqui, tá, gente? Nada, só entrou uma ligação e como eu tô no Mac, o Mac espelha o meu celular. O que aconteceu ali, né? Eu, em 2015, comecei a estudar, comecei a gerar renda do jeito que dava, tá? Do jeito que dava. Qualquer pouquinho real que eu gerava fora daquele meu contexto, eu guardava esse dinheiro. E eu não sabia, né? Ainda não tinha ideia de como investir, de como fazer as coisas, mas todo pouquinho dinheiro que eu conseguia economizar, eu guardava esse dinheiro. Eu guardava numa outra conta, separada das minhas contas, das minhas despesas, né? A gente vinha economizando algum valor dos nossos salários, mas a gente guardava numa continha. E aí eu comecei a estudar, né? Outras formas de gerar renda. Lembra que eu falei para vocês ontem? Eu tinha ali uma dificuldade, porque eu sabia que se fosse só depender da economia que eu fazia do meu salário, ia demorar muito para eu conseguir realizar o que eu gostaria. E aí eu comecei a estudar umas outras formas de gerar renda. E eu fiz N coisas, eu fiz N trabalhos. Mas eu também fui me desenvolvendo, né? Entendendo como é que eu fazia para gerar mais renda. E aí tem opções, né? Opções que você pode fazer durante a vida. Por exemplo, hoje vocês estão aqui, vocês estão assistindo essa aula, vocês estão buscando se desenvolver, mas tem uma boa parte das pessoas, né? Lá dentro dos grupos tinham mais de 300 pessoas. E aqui a gente vê que não tem 300 pessoas. Então, algumas pessoas decidiram, né, optaram por não estar aqui e tá tudo bem. Só que vocês estão aqui. E a busca de vocês é justamente se desenvolver, é justamente buscar mais recursos, é justamente olhar para outras, né, ter outras percepções e olhar para o mundo de uma outra forma. Mas lá atrás eu tive que tomar essa decisão também, que era uma decisão difícil, de abrir mão talvez do meu lazer, abrir mão de algumas coisas que para mim, naquele momento, né, seriam pontos de conforto para construir a vida que eu queria ter. E, lógico, todas essas decisões, né, elas estão ligadas a renúncias, né? Hoje vocês estão aqui e vocês estão renunciando uma série de coisas para estarem aqui,
né? E aí vocês começam a perceber que cada um vive o caos que causa, né? E aí, às vezes, a gente fica tentando salvar um amigo, tentando salvar as outras pessoas da vida que elas levam, mas, na verdade, elas estão decidindo, escolhendo esse nível ou essa vida por própria opção. E não faz sentido vocês que hoje estão, né, abrindo mão do lazer de vocês às 8h30 da noite, serem responsáveis por pessoas que estão decidindo, tendo escolhas mais fáceis, né? Porque o mais fácil seria eu estar na frente da TV com um pacote, né? Um balde de pipoca assistindo Netflix, ou lá no Facebook discutindo política, porque é o assunto do momento, né? Tem um monte de gente se ocupando hoje discutindo política, não é verdade? Vocês tomaram uma decisão diferente. Tomar essa decisão diferente é muito louvável. Por quê? Porque vocês estão buscando construir a vida dos sonhos de vocês. E lá atrás foi essa decisão que eu tomei. Eu decidi que eu ia viver a vida sob minhas próprias regras, e para que isso acontecesse, eu precisava me livrar da necessidade do dinheiro. E aí eu fui buscando formas de gerar renda, buscando me desenvolver, buscando estudar como é que eu fazia para multiplicar isso, e comecei a assistir aulas e tal. Quando a pandemia chegou, eu tinha, há pouco tempo, questão de um ano atrás, eu tinha ido numa palestra, e um grande palestrante tinha dito para mim que existia uma crise a cada 80 anos, né? Isso é um padrão, isso são estudos, né? Para quem mexe com investimentos e bolsa de valores e tal. E aí ele falou para mim, olha, a cada 80 anos tem uma grande crise. E quando essa grande crise acontece, o dinheiro muda de mão. Não é que o dinheiro desaparece, o dinheiro desaparece, o dinheiro só muda de mão. Então, quem era rico talvez fique pobre, se não observar ou se não aproveitar as oportunidades, e quem era pobre talvez fique rico. Eu tinha feito um planejamento para 10 anos na minha vida, né? Eu tinha feito um planejamento para os próximos 10 anos, em 10 anos, construir um patrimônio que gerasse para mim o salário que eu ganhava, para que eu tivesse uma liberdade, para que eu pudesse escolher o que eu ia fazer da minha vida. E aí, o que acabou acontecendo? Quando começou a pandemia, eu chamei o Lucas e falei, Lucas, essa é a crise dos 80 anos. Eu poderia viver a vida inteira, né, a minha vida inteira, e não ter pegado, não ter percebido ou não ter passado por essa grande crise. Mas naquele momento eu tinha o conhecimento necessário para identificar aquela situação. Então, na hora que todo mundo começou a tirar o dinheiro da bolsa, eu falei, vamos vender tudo que tem aqui em casa e vamos investir na bolsa, né? Por quê? Porque é justamente o conhecimento que faz você ter uma visão além do que a maioria das pessoas. A maioria das pessoas estão sendo conduzidas, né, em manada. Enquanto todo mundo estava muito preocupado com a questão da pandemia, das mortes, coisas que não estavam no controle delas, coisas que elas não podiam, não tinham o menor controle. A única coisa que você podia fazer na pandemia era se proteger, era só isso. Só que a maioria das pessoas estava fazendo o quê? Assistindo, né, e consumindo aquele conteúdo monstruoso e não estavam olhando para a vida delas. Quais as oportunidades que essa situação, que esse grande caos causaria, né? Quais eram as grandes oportunidades que estavam acontecendo naquele momento. E aí eu tomei uma decisão. Fui vendendo tudo que tinha em casa, né? Falei, vamos vender tudo, vamos botar tudo na bolsa. Eu tenho certeza que essa é a crise dos 80 anos, que eu ouvi há um ano atrás. E a gente vai, de fato, talvez encurtar esse caminho aí de construção de renda que a gente está planejando. E foi exatamente o que aconteceu. Então, enquanto todo mundo estava em crise, surtando pelo que estava acontecendo, que estava absolutamente fora do controle, eu decidi agir no que estava sob meu controle. Então a gente fez, né? Levantou dinheiro do jeito que dava. A gente vendeu um monte de coisa, coisas que vocês nem imaginam, né? Um monte de coisas a gente foi vender naquele momento. Inclusive a gente fazia sanduíche para os nossos vizinhos, porque estava todo mundo home office. Ninguém tinha tempo para fazer as coisas. Tinha um monte de gente que estava acostumado a comer fora e que começou, né, estando dentro de casa, ia precisar desse fluxo, ia precisar dessa refeição. E aí a gente começou a fazer o que dava para fazer naquele momento para gerar renda. Ter este conhecimento fez com que aquele plano de 10 anos virasse um plano de 5. Então, em 2020, né, a gente começou em 2015, em 2020, a gente, de fato, né, quando aquela primeira onda da pandemia passou, a gente conseguiu, de fato, estabelecer o nosso patrimônio e construir um patrimônio que hoje gera para a gente o valor dos salários que a gente ganhava lá atrás. Mas isso depende de uma decisão. Aline, será que vai acontecer uma outra pandemia?
Não sei, mas dessa próxima, se tiver, eu vou estar mais preparada do que eu estou no anterior. Justamente por quê? Porque eu agi no meu controlável. Existiam 1000 coisas que estavam acontecendo que estavam absolutamente fora do meu controle. Mas, naquele momento, eu optei por agir no meu controlável. E eu lembro que numa situação dessa, tinha uma vizinha minha, né, que fazia uns negócios lá também para vender e tal, e aí ela falou assim, nossa, você não tem vergonha, você não precisa disso. Tem gente precisando disso. E aí a gente cai numa outra situação, que foi muito do que a gente conversou ontem. As pessoas não sabem o que você está construindo. As pessoas não sabem qual é o seu plano de vida. Quem tem que ter certeza sobre isso é você. Não é verdade? Porque aquela pessoa que naquele momento me criticou, ela não tinha ideia do que eu estava construindo. Ela não tinha ideia do valor das minhas decisões. Ela não tinha ideia do que eu estava buscando para mim. Mas ela olhou para a minha situação e falou o quê? Você está fazendo uma coisa, né? Ela julgou pelo viés, pela fresta que ela estava enxergando sobre a situação. Vocês estão entendendo? Eu não estava roubando o lugar de ninguém, muito pelo contrário, eu estava ajudando outras pessoas. E aí a gente tem que ter essa consciência, né? De que o que a gente faz é contribuir o tempo todo com as outras pessoas. Faz sentido para vocês? Me conta aqui nos comentários. Faz sentido essa reflexão? E foi justamente isso que fez a virada de chave e fez, de fato, eu construir a vida que hoje eu tenho, né? Hoje, naquele momento, a gente já morava num lugar muito legal, mas a gente conseguiu estabelecer uma tranquilidade para, de fato, construir a vida que a gente estava buscando. Lembra que eu falei para vocês ontem? O resultado de vocês sempre vai ser os seus esforços menos as suas distrações. Se você pode se esforçar o máximo que for, mas se você estiver distraído, você não vai chegar no resultado que você quer. E uma boa parte das pessoas estão vivendo distraídas e deslumbradas com coisas que elas não precisam, criando necessidades o tempo todo para atender a expectativa de outras pessoas que não têm absolutamente nenhuma interferência naquilo que ela é. Vocês estão entendendo? Então, por que é tão importante a gente criar o nosso modelo de prosperidade, justamente para que você tenha a sua certeza dentro do seu coração por que você faz determinadas coisas e você consiga, de alguma forma, não possibilitar, mas se proteger do que os outros acham sobre a sua vida. Faz sentido isso? Né? O Thiago falou que faz, né? Tayan também está aí. Tayan, incrível, maravilhoso. Estava conversando com ele até agora há pouco. Fiz um café hoje para vocês, né? Vocês viram, né? Pois é. Vocês estão entendendo? Então, assim, às vezes a gente fica muito preocupado com o que os outros estão pensando em relação a gente, mas a decisão que eu estava tomando naquele momento era uma decisão por amor, para estar presente na vida das pessoas que eu amo, para, de fato, poder hoje, né? Eu não sei se vocês viram aí, hoje eu fiz umas caminhadas, e uma dessas caminhadas foi para levar minha mãe no dentista. Isso, na minha vida anterior, era completamente impensável. Eu nem estaria aqui, né? Eu nem estaria na cidade se eu tivesse naquela vida anterior. Vocês estão entendendo? Porque isso é valor para mim, isso é valor para minha mãe. Eu não sei até quando a minha mãe vai estar por aqui, mas eu tenho certeza que hoje eu posso aproveitar tudo que eu puder com ela e tudo que eu quiser com ela. Então a gente não tem certeza quais são os resultados, né, das coisas que a gente está fazendo. A única certeza que a gente tem é que se a gente não plantar, não tem como você colher o que você não planta. Vocês estão entendendo? Não tem como colher o que não planta. Faz sentido? E o que eu prometi para vocês hoje nessa aula foi justamente falar desse novo modelo de negócio, desse novo modelo de mundo, né? Em que você pode, de fato, desassociar, né, o que é o seu trabalho formal do gerar renda. Hoje, eu estava fazendo uma conta rápida aqui, eu tenho mais de 25 fontes de renda, né? Por quê? Porque eu não posso depender do meu trabalho, eu não posso ficar escrava do meu trabalho para garantir as contas que eu tenho que pagar. É assim que funciona. Hoje eu dividi com vocês nos stories. Ai, olha o pessoal aqui, olha. O Instagram. Hoje eu dividi com vocês, né, a história. Hoje vocês me viram lá tomando sol, para quem acompanha meus stories hoje. Hoje eu tinha uma agenda em São Paulo. Tinha uma agenda, né, com 3 atendimentos em São Paulo, lá, de pessoas e tal. E essas pessoas tiveram problemas. Elas não puderam ir. E aí, se eu estou dependente disso para pagar os meus boletos, eu ficaria puta, não é verdade? Vocês não ficariam também? Ficaria puta, porque, poxa, meu Deus do céu, como é que 3 pessoas cancelam no dia, né?
Como é que eu vou... Não dá nem para repor isso. Só que, assim, eu não dependo disso. Então, elas cancelaram, essas pessoas não estão sob o meu controle, não é verdade? Elas tiveram problemas, não puderam ir e está tudo bem. Eu escolhi pegar esse tempo e tomar um sol, né? Dentro daquilo que eu já tenho, porque eu moro naquele lugar. Eu estou lá todos os dias. Então, se eu tenho um espaço, por que eu vou perder energia, né? Ficando brava por uma coisa que está fora do meu controle, absolutamente fora do meu controle. Então, é esse modelo de vida que eu espero para vocês. Que vocês tenham fontes de renda e que vocês não precisem ficar escravo das situações, porque as situações, as pessoas, a empresa, tudo isso está absolutamente fora do seu controle. A única coisa que você tem controle é fazer a sua construção e poder colher os frutos daquilo que você está plantando, na verdade? Isso não é um resultado de hoje, isso é um resultado que eu venho construindo durante a minha vida. Faz sentido para vocês isso? Né? Eu tenho aqui alguns alunos que já estão construindo essa prosperidade e tal. O Jefferson compartilhou aquilo ali, eu tinha medo de empreender. Foi num treinamento de inteligência emocional que eu consegui desbloquear esse padrão e empreendi em um bar no meio da pandemia. Foi muito desafiador, mas foi minha maior lição de vida. Tá vendo, gente? As pessoas, às vezes, acreditam e têm muito medo de começar uma jornada, porque tem medo de falhar. E a falha faz parte do processo. Não tem como você acertar se você não errar algumas vezes. Você precisa só encontrar o caminho. O problema é que a maioria das pessoas, elas querem um caminho concretado. Não é verdade? A maioria das pessoas, eles querem, aí, meu maior desbloqueio foi numa conversa com a Aline. 2 horas de conversa, 400 mil de faturamento. Faz sentido para vocês? Hã? Tinha muita coisa enraizada aí, né, Tayane? Depois, se você quiser falar um pouquinho do que você faz, eu acho muito legal, tá? Porque abre um prisma gigantesco aqui para a maioria das pessoas. Mas foi justamente, o Tayane tinha outras situações ali, outras dificuldades, né? E a gente conversou, e a gente foi conversando e tal, mas ampliar a percepção faz total diferença para você que ganha o que você ganha hoje, para uma pessoa que ganha muito mais. O dinheiro é só um número, o dinheiro não resolve todos os problemas da vida, mas ele garante segurança. E se isso está no seu controlável, por que você não está agindo nisso nesse momento? Vocês estão entendendo? Como é que a gente faz isso? Ampliando as nossas entradas de dinheiro. Por que o trabalho hoje é um sofrimento? É um sofrimento porque você está preso nele para pagar as suas contas. Faz sentido? O trabalho não tem que ser um sofrimento. O problema é que ele está enraizado dentro da nossa cultura, né? Que a gente tem que consumir absolutamente tudo, né? Que a gente tem vontade, porque o trabalho já não é legal, eu tenho que trabalhar nesse negócio que não é legal, então eu tenho que trabalhar nesse negócio que não é legal e consumir, né? Porque eu preciso me premiar, eu preciso ter recompensas automáticas dessa vida desgraçada que eu levo. E aí acaba que você entra nesse ciclo e quanto mais você é como se você estivesse cavando para baixo, não é verdade? Você está o tempo todo cavando para baixo. Você acaba o teu salário antes do final do mês, e aí você tem que, né, de fato, trabalhar mais e tá sempre preso nisso e você não vê saída para isso. E não percebe que uma coisa contribui com a outra. Absolutamente, né? Ó, Roberto, já estou empreendendo. Primeiro ofereci um tempo de gratuidade no meu serviço, onde pude mostrar o que eu faço e dar resultados positivos, e agora estou abrindo mais portas de renda extra. O Ser Próspero vem me ajudando. Roberto é meu aluno da turma 5 do Ser Próspero. Parabéns, Roberto. Roberto está tomando muita decisão importante para a vida, e era ali tinha um negócio enraizado, sabe? E agora ele já está começando, né, a buscar renda de outras fontes e entendendo qual é o valor dele. Hoje, se você hoje tem uma remuneração baixa, se você acha que você ganha pouco, eu tenho que dizer para você que você ganha o que você merece. Ok? Ai, Aline, mas é muito doloroso, né, falar disso, né? Poxa, é quase uma ofensa. Você ganha o que você merece. Cada um aqui é remunerado pelas habilidades que tem. Ponto. Vocês são remunerados pelos problemas que vocês resolvem. Ponto. Ah, mas, poxa, como é que é isso? Se você hoje é mal remunerado, você é mal remunerado porque tem muita gente fazendo o que você faz. Faz sentido? Tem muita gente fazendo o que você faz. Então, quando o empregador vai buscar no mercado, ele olha para aquele monte de gente que tem a mesma qualificação e fala, olha, eu só pago 1.000, ou eu só pago 2.000. Tá entendendo?
E aí tem aquele desespero, aquele negócio das pessoas correrem atrás e tentarem, né, aquele emprego e tal, e você vai ganhar mal e você passa por um processo seletivo desgraçado. Quantas pessoas aqui já mandaram um monte de currículo pelo LinkedIn e não arrumaram nada? Um monte, não é verdade? Só que você vale pelas suas habilidades. Então, se você quer ser diferente, você quer ser melhor remunerado, se especialize em resolver problemas que ninguém está resolvendo. Faz sentido? Seja especialista em resolver algo que ninguém resolve. É aí que está o valor. As pessoas valem pelas suas habilidades. E quanto mais raras as habilidades, mais bem remuneradas as pessoas são. Tá entendendo? Então, se hoje você está ganhando mal, significa que tem muita gente fazendo o que você faz. Faz sentido buscar outros caminhos? Faz. A gente tem lá dentro dos nossos grupos, né, pessoas que são professores, né, que ganham um pouco, que estão ali, né, como funcionário público, sei lá, fazem 3 turnos, manhã, tarde e noite, e ganham pouco. E a gente tem lá dentro do nosso grupo professores de português ganhando mais de 100 mil reais por mês, né? Tayane, Thiago estão aqui comigo, fazem parte do mesmo grupo. O que essa mulher faz de diferente? Ela só se especializou em uma determinada coisa e resolveu entregar o produto dela de outra forma, entregar o trabalho dela de outra forma. Então, é isso, é essa amplitude que eu espero que vocês comecem a explorar. De que formas eu posso entregar o meu trabalho? Ah, Aline, mas eu sou dona de casa. Como é que eu vou pensar em renda extra? Eu sou dona de casa, eu não sei fazer nada. Você sabe fazer muita coisa. Sabe fazer muita coisa. Tem gente que tem dificuldade com coisas básicas que você sabe resolver. Você é especialista em alguma coisa, não tenha dúvida disso. Talvez você não saiba como encontrar essas pessoas, não é verdade? As pessoas que têm necessidade do seu trabalho. Mas tudo que você aprendeu na vida é possível empacotar e entregar para as pessoas. Faz sentido? Hoje eu faço muita mentoria de transição de carreira. Hoje eu sou terapeuta. Né? Ontem vocês ouviram lá o depoimento do Rafael, o Rafael estava aí. O Rafael veio para mim como uma mentoria para escalar dentro da empresa. Só que quando você quer ser promovido, você depende da opinião das pessoas que vão te avaliar. E uma coisa para falar para vocês. Na empresa, só é promovido os melhores soldados. Ai, mas eu quero ser líder. Líder do quê? O que eles avaliam para te promover é a tua capacidade de seguir regra, é a tua capacidade de falar a língua da empresa. Você acha que você vai ter espaço para ser líder de alguma coisa? Muito pelo contrário. Vocês estão entendendo? Mudou minhas ideias, falar muito com você muda tudo. Vocês estão entendendo? É isso aí, Priscila. Priscila ganhou o negócio aí, Priscila. Você ganhou o sorteio, hein? Você faça bom uso desse livro, tá? Porque ele mudou minha vida. Mas vocês estão entendendo? Então, são essas coisas, esses questionamentos que eu quero trazer para vocês. Vocês busquem outras formas de gerar renda. Ah, eu não sei fazer nada. Pois é, mas tem gente na internet ganhando dinheiro digitando coisas. Tem gente na internet ganhando dinheiro fazendo coisas muito básicas. E acabou, nesse mundo conectado, acabou esse negócio de você ter que ir para a faculdade para desenvolver outra profissão. Se você escolher uma determinada área, que existe uma demanda reprimida ali, tem mais pessoas querendo contratar do que pessoas, de fato, que fazem aquele trabalho, você, em pouquíssimo tempo, se você dedicar 10, 15 horas de estudo no YouTube, que tem tudo, tá? No YouTube tem tudo. Tudo que você não sabe está lá no YouTube. Vai lá. Se você dedicar algumas horas, em questão de pouquíssimo tempo, você desenvolve uma nova carreira. Você desenvolve uma nova habilidade. Você pode ajudar outras pessoas com aquelas habilidades. Você não precisa de uma faculdade mais de 5 anos, né? Você não precisa mais disso. Esse mundo aqui, essa realidade que a gente vive hoje, te dá N possibilidades. Só que ao invés de estar no YouTube construindo a carreira que você quer para você, você está lá na porra do TikTok vendo as dancinhas do povo. Faz sentido? A maioria das pessoas está fazendo isso. No TikTok, ouvindo dancinha. Fazendo coreografia. E a coreografia do TikTok vai te levar para o lugar que você quer? Tá entendendo? Então, é dessas coisas. Peraí, que eu subi um lembrete aqui no meu Instagram, tem uns lembretes de tempo, né? Porque o meu tempo de qualidade tem que ser para a vida, não é para o Instagram. Então, ele avisa aqui, 30 minutos você está no Instagram, querida. Quer continuar aí? Sai daí, né? Vai construir a vida dos seus sonhos. É mais ou menos isso. O Instagram avisa, mas você, né? Em muitos casos, a maioria das pessoas estão perdendo tempo no Instagram. Então, lá, isso é um mal da sociedade. Às vezes, nem é
nem é porque não somos capazes, ou não somos incapazes, não fomos ensinados a fazer dinheiro, né? E muito menos ser rico, porque rico é, né? O que que as coisas, que essa sociedade desgraçada ensina pra gente? Ah, você tem dinheiro? Tá fazendo alguma coisa errada. Quando seu vizinho tá ganhando dinheiro, né? Quando você vê o cara comprando outro carro, tá vendendo droga, tá roubando alguém. Sempre é isso, porque foi isso que a gente foi ensinado. A gente não louva as conquistas das pessoas. A gente não se espelha. A gente tem uma mentalidade muito de que todo mundo que tem dinheiro fez alguma coisa de errado. E isso não é uma concepção nossa, é uma concepção de cultura. A nossa cultura leva a isso, não é verdade? Quantas pessoas, né, a gente vê bem-sucedidas e a gente fala, tô esperando ele quebrar. Na verdade, uma hora vai dar merda, uma hora vai acontecer alguma coisa. Então, as pessoas, a gente culturalmente foi ensinado a ser dessa forma. Mas reconfigurar isso, né? Você não pode demonizar uma coisa que você quer para você. Todo mundo quer dinheiro, mas todo mundo se livra do dinheiro. Já pararam para pensar nisso? Qual é, de fato, o que é o dinheiro? O dinheiro, basicamente, é a tradução da tua energia vital. Faz sentido? O que você faz para ganhar dinheiro? Você não vai lá no trabalho, fica batendo prego lá o dia inteiro, né? Falando e... Cara, aquilo é a tua energia. E a única coisa que você traz de volta é dinheiro. Faz sentido? Agora, faz sentido você usar a sua energia vital para comprar um monte de coisa que você não vai usar e acabar doando para outras pessoas? Né? Faz sentido você usar a sua energia vital para consumir alimentos que não são saudáveis e que vai te levar para né, uma situação que vai te debilitar e que você vai ter outros problemas? A gente não olha para o nosso dinheiro como energia vital. Muito pelo contrário. Caiu o salário na conta, vamos gastar esse negócio. Vamos buscar, vamos consumir aquilo que a gente não precisa. Então, reconfigurar esse modelo dentro de vocês faz total sentido. Justamente porque, se você olha para o dinheiro dessa forma, se você olha para as pessoas que têm dinheiro dessa forma, você, de fato, acaba criando isso na sua realidade, né? Você acaba se livrando disso, de alguma forma. Tem uma coisa que é muito enraizada na gente, né? É que, para a maioria de nós, dinheiro sempre significou dor, em algum nível. E como que é isso? Cara, dinheiro, o que você ouvia na tua casa quando você era criança sobre dinheiro, né? Papai não está em casa por quê? Porque está trabalhando. Para quê? Para garantir o sustento, para estar no dinheiro. Ah, minha mãe não está aqui. A minha mãe não pode cuidar de mim por quê? Porque ela tem que trabalhar para ganhar dinheiro. Para a maioria das pessoas, dinheiro está associado a coisas, a dores. Meu pai e minha mãe brigavam o tempo todo. Por quê? Por causa de dinheiro. Como é que a gente cresce e vem para o mundo achando que dinheiro é uma coisa boa? Muito pelo contrário. A gente quer se livrar dele. E uma boa parte do que a gente faz, né, está ligado a esse subconsciente que entende que dinheiro é um problema. Que entende que o dinheiro não é algo bom. Agora, se você conseguir dar um novo significado para isso, se você colocar atenção plena para, de fato, gerar aquilo que é importante para você, se você colocar atenção plena para garantir a segurança da sua família, não tenha dúvida que você vai acelerar muito esse processo. Só que você tem que ter atenção plena sobre o que você está fazendo. Então, desenvolver várias formas de fonte de renda significa que eu tenho várias torneiras pingando o tempo todo. Eu não preciso, né, de uma única torneira. Então, se isso aqui não está legal, eu tenho liberdade para falar, não, eu quero pular para outro negócio. Tem uma coisa que acontece muito lá no Ser Próspero, né, nesse curso que eu tenho lá, que o Roberto faz parte, inclusive, que a Carol também já fez, né, Carol? Tem uma coisa muito importante no Ser Próspero, que é o quê? Você desenvolve ali no terceiro, na terceira semana, no terceiro módulo, né, que é o terceiro pilar, a questão da renda extra. E, normalmente, a renda extra está ligada a algum talento seu, né? E aí você começa a trabalhar e fazer, entender que aquilo faz sentido, e que, poxa, você faz aquilo com dedicação, e as pessoas gostam daquilo. E aí acaba acontecendo o quê? Acho que a Rosane está por aí, a Rosane foi uma dessas da turma 5 aí, que abriu e falou, eu não vou mais trabalhar com esse negócio, e eu vou abrir a minha clínica de estética, porque eu mereço, e eu quero trabalhar com alguma coisa boa. Uma farmacêutica que trabalhava num centro oncológico, trabalhava com pessoas com câncer. Isso é doloroso demais, gente, pelo amor de Deus, não tem dinheiro no mundo que pague o fato de você estar trabalhando com um processo de muita dor. Tem gente que tem esse preparo, tem gente que tem talento para lidar com isso, outras pessoas não têm.
E aí você fica se forçando a essa situação única e exclusivamente por causa de dinheiro. Vocês estão entendendo? E uma esteticista maravilhosa. Olha, a Rosane está aí, né, Rosane? Eu vou quiser falar um pouquinho, Rosane, é legal. Mas vocês estão entendendo? E decidir, tomar decisão e falar, eu vou fazer o que de fato está dentro do meu coração, o que eu amo fazer. E aí vocês vão perceber, e acontece muito no Ser Próspero, que é o que está acontecendo com o Roberto também, quando você põe, né, atenção plena e faz as coisas com amor, o resultado vem multiplicado e vem com uma velocidade gigantesca. Você fala, gente, peraí, isso é o que eu gosto de fazer, e eu sempre acreditei que isso não dava dinheiro. Porque o dinheiro está ligado à dor do teu subconsciente. Eu tenho que me esforçar muito, eu tenho que trabalhar muito para ganhar dinheiro. Vocês estão entendendo? Então, separar essas coisas faz total sentido. E para separar essas coisas, eu tenho que criar fontes de renda extra para que, de fato, as coisas, né, eu consiga construir uma liberdade, eu consiga construir um patrimônio que garanta essa segurança e eu consiga ter liberdade para fazer as coisas que eu amo e que fazem sentido para mim, né? O que vocês ganham hoje, né, é um carimbo que foi colado nas costas de vocês do quanto vocês valem. O que a gente não pode é acreditar que a gente só vale isso, né? Maria Luísa está aqui também. Maria Luísa doceira maravilhosa, gente. Maravilhosa, ela sabe disso. Mas, vocês estão percebendo, e quando vocês têm de fato força para fazer isso, não tenha dúvida que o resultado vem cada vez mais forte e mais rápido, porque você alinha o seu trabalho ao seu talento. Faz sentido para vocês? Me fala aqui se faz sentido, né? Esse é o mal da sociedade, mudou, acho que eu já li todos os comentários que estão aqui. Mas vocês estão entendendo? Faz sentido isso para vocês? Aline, mas como é que eu faço esse negócio, né? Como é que eu começo a gerar renda na minha vida? Existem 1000 mecanismos para que isso aconteça. Você pode, de fato, gerar. A Beatriz também está entrando aqui. Beatriz também é uma doceira maravilhosa. Você pode, de fato, criar fontes de renda, né? Talvez você não saiba hoje como fazer isso, e está tudo bem. Mas buscar essas outras alternativas faz com que você não fique totalmente dependente dessa situação do seu trabalho para gerar, de fato, renda. Quando eu comecei esse caminho, eu comecei fazendo um monte de coisa, gente, e um monte de coisa com erro e acerto. Uma das primeiras coisas que eu fazia, né, naquela época, lá em 2015, era responder aquelas pesquisas, né? Fazer cliente oculto, responder pesquisa, e são coisas que eu faço até hoje, tá? Por quê? Porque não pesa. Essas linhas, elas estão dentro do meu processo. Então, às vezes, vem lá, olha, quer participar aqui do teste de um produto X, Y, eu participo. Por quê? Porque isso hoje não me traz problemas. Por exemplo, há pouco tempo atrás, acho que quando eu troquei o celular, faz uns 6 meses mais ou menos, eu já estava querendo trocar o celular. E aí eu recebi uma dessas propostas de cliente, né, de cliente oculto. E eu já estava querendo trocar o celular mesmo, e eles mandaram lá para mim, olha, você tem que visitar essas 5 lojas que ficavam todas dentro do mesmo shopping. Você tem que visitar essas 5 lojas e esperar ver o que o vendedor vai te oferecer. Na verdade, era uma pesquisa da Samsung, para testar um novo equipamento, como é que estava a venda do produto dele dentro do PDV, né, dentro da loja. E eu já ia trocar o celular. Eu falei, vamos, né? Vamos. Me dei ok lá, R$500. Vocês estão entendendo? R$500 para eu ir na loja e ver o que o vendedor ia me oferecer. E eu tinha lá um script, né, de coisas que eu tinha que preencher, como é que o vendedor me atendeu, qual foi a opção que ele me ofereceu, se era aquela opção que eu queria e tal. Isso não me pesa. Eu já ia trocar o celular. E não fez diferença nenhuma. A diferença que fez foi eu ir lá e ganhar os R$500. Então, são coisas, muitas das coisas que eu fazia de renda extra, eu continuo fazendo, porque não pesa. Vocês estão entendendo? Continua acontecendo. Então, eu tenho hoje renda por conta dessas situações, eu participo de um monte de programa de indicação, eu participo, né, eu tenho os meus investimentos, que tem uma diversificação muito grande, tanto no Brasil quanto no exterior. Sou sócia dessa rede aqui, né, do Instagram, inclusive hoje aumentei até a minha participação. Tenho ações do Google, tenho ações de muitas empresas boas do Brasil e fora do Brasil. Essas são minhas rendas. Aline, mas você começou assim? Não, eu fui evoluindo.
Eu fui estudando, eu tinha mais um dinheirinho, deixa eu entender onde é que vai esse dinheirinho. Ah, eu tenho mais uma graninha aqui, deixa eu ver. As pessoas ricas são ricas porque elas têm atenção sobre isso. As pessoas ricas são ricas porque elas enxergam oportunidade em todas as coisas. Uma das opções que hoje gera uma renda, né, eu até coloquei esses dias nos stories lá para vocês, o ano passado eu gerei mais de 5 mil reais em mecanismos de cashback. O que é o mecanismo de cashback? É você comprar coisas num determinado cartão ou usando um determinado link. E uma parte disso que você compra volta para você em dinheiro. Faz sentido para vocês? Com zero despesas. Né? Com zero despesas. Então a gente chega no nível aqui que até o carro, quando a gente compra carro, a gente compra um cartão de crédito. Por quê? Porque 1% do valor do carro vai voltar para o meu bolso. Se eu pedir esse desconto para o vendedor, ele não vai me dar. Mas eu posso pagar no cartão, parcelar em 10 vezes e receber de volta 1%. Esses são mecanismos que não custam nada e que geram renda. A gente fez a conta esses dias aqui. Esse ano, a gente já passou os 5 mil reais, já está dando quase 7 mil reais, só de mecanismos de cashback, que está disponível para a maioria das pessoas. Mas você está dentro da roda, você não está tendo atenção com isso, então você está pagando taxa bancária, você está pagando anuidade de cartão de crédito, você está pagando um monte de coisa, que se você fizer conta, isso vai fazer diferença. E é no pouquinho que as coisas acontecem. É no pouquinho. Eu fiz uma formação um tempo atrás do T. Harv Eker, né, o autor dos Segredos da Mente Milionária, e ele fazia uma dinâmica lá, que era todo mundo fechar os olhos e tal, e ele jogava lá algumas moedas, né, para as pessoas, dentro da formação. E aí, ele era moedinhas de centavos. E aí, ele pedia para as pessoas abrir os olhos e as pessoas olharem ali o que elas estavam, né, quais eram aquelas moedinhas, e elas tinham que decidir se pegariam aquelas moedinhas ou não. E a maioria, uma boa parte das pessoas pegou moedinha, outras não, moeda de 1 centavo, vou pegar moeda de 1 centavo, não vou pegar moeda de 1 centavo, de 5 centavos, um valor pífio, né? E aí, ele observou as pessoas que pegaram e as pessoas que não pegaram, e ele falou, quem não pegou as moedinhas, já pode sair da sala, porque não está preparado para estar aqui. Quem não dá valor ao pouco, jamais dará valor ao muito. Vocês estão entendendo? Então, hoje, quando vocês começarem a girar essa roda, ela é pesada, ela é difícil. Só que, à medida que você for girando, ela vai se tornando mais fácil. Lembra da teoria que eu usei ontem com vocês, da questão do milho? Todos os meses você recebe uma espiga de milho, que é o seu rendimento. Você decide se vai comer tudo ou se vai guardar algumas sementes para plantar. No mundo dos investimentos, é isso que acontece. Você planta sementes, e essas sementes, ao longo do tempo, elas vão gerando renda para que você possa, de fato, ter ali a tua segurança ali na frente. Faz sentido para vocês? Então, assim, se hoje você não dá valor ao pouco que você tem exatamente o que você consegue administrar. Dói isso, né? Se hoje você não tem dinheiro nenhum, é porque você não dá conta nem de administrar o que você já tem. Se você tiver mais, você vai gastar mais. Acontece muito das pessoas serem promovidas. Fui promovida, recebi um aumento. Aí daqui a pouco ela volta aqui comigo e fala assim, Aline, eu recebi esse aumento, mas continua não sobrando nada do meu salário. Por quê? Porque elas aumentam o patamar, elas aumentam, né, a questão das recompensas, elas começam a merecer mais e elas deixam de plantar. Então, dinheiro é um fator higiênico, né? O dinheiro, você pode receber o dinheiro que for, ele nunca vai ser necessário, nunca vai ser o suficiente, ou ele vai ser suficiente por um tempo, mas depois ele não vai ser mais, se você não tiver certeza do que você está construindo. Faz sentido? Eu trabalhava com pessoas que ganhavam muito mais que eu, e continuam presos nas mesmas rodas. Por quê? Porque consumiam absolutamente tudo que ganhavam. Faz sentido? Existe uma infinidade de formas de fazer renda extra. Lá no Ser Próspero, né, que é justamente esse pilar 3, a gente mostra mais de 100 formas de você gerar renda. Só que essa renda, ela tem que ter destino. Se ela não tiver destino, você vai colocar essa renda no seu consumo. E você só vai trabalhar mais para consumir mais e você vai continuar nessa roda. Por isso que é tão necessário você definir qual é o teu processo de prosperidade, qual é o que de fato tem valor para você, para que você saiba o que você está construindo. Se você... Tem uma teoria que diz, né? Quem não sabe o que quer, não merece o que tem. Faz sentido?
Se você não estiver preparado e não souber exatamente o que você está construindo, você vai dar fim àquilo que, de fato, você deveria estar plantando para você colher lá na frente. Faz sentido isso, gente? Compartilha aqui para mim, compartilha comigo lá nos comentários. Então, essa questão do dinheiro, só tem na sua mão hoje o dinheiro que você consegue administrar. Ah, mas eu não tenho nenhum real. É porque você não sabe administrar. Vocês entendem, né? Dinheiro não é uma coisa que você ganha. Ontem a gente falou sobre isso, né? Só quem ganha dinheiro é mendigo e criança. A gente produz, a gente cria. Existem 1000 formas de criar dinheiro. Se hoje você decidir que amanhã você vai ganhar dinheiro, você pode pegar uma caixa d'água e vender no semáforo. O que você vai conseguir? O problema é que a maioria das pessoas não estão dispostas a pagar o preço. Ah, imagina, eu no semáforo, tá doido? Você não precisa ir. Tá entendendo? Mas tá na sua mão gerar dinheiro. E gerar dinheiro você consegue fazer dentro do teu grupo. Gerar dinheiro você consegue fazer desde que você comece a olhar quais são as necessidades não atendidas, as suas e das pessoas que estão em volta de você. E por que não me especializar nisso? E por que não? Né? A maioria das pessoas, às vezes, fala assim para mim, mas eu não sei vender. Mas eu não sei. A profissão mais antiga, uma das profissões mais antigas do mundo, também precisa ser desenvolvida. Ninguém nasce sabendo vender. E, na verdade, todo mundo é vendedor. Esse povo que está lá na rede social, ou esse povo que está discutindo política, está fazendo o quê? Vendendo ideia. O problema é que o que eles estão vendendo não vai levar eles a lugar nenhum. Não vai mudar em nada a vida deles. Só que eles estão defendendo uma ideia. Eles estão, de fato, né, tentando convencer pessoas a coisas que eles acreditam. Agora, se você tem uma dificuldade para vender, talvez caiba você se desenvolver nessa área. Buscar entender como é que faz um mecanismo de venda, o quanto eu confio naquilo que eu estou fazendo, o quanto, de fato, eu conheço aquilo, o quanto, de fato, aquilo é contribuição para eu realizar os sonhos da minha vida. Vocês estão entendendo? Então, assim, todo mundo é vendedor. Toda vez que você fala para um amigo, indica alguma coisa que você comprou, ou que você usou, ou algum serviço, isso é uma venda. A diferença é se você está sendo remunerado por isso ou não. Faz sentido? Vocês estão entendendo? Então, assim, existem 1000 mecanismos de venda. Existem 1000 formas de vocês aumentarem as habilidades de vocês e existem 1000 formas de vocês serem melhor remunerados, inclusive no trabalho que vocês têm. O problema é que hoje as suas habilidades e aquilo que, de fato, você faz é igual ao que um monte de gente faz. Você vai ganhar mais a partir do momento que o que você faz seja diferente das outras pessoas. A gente vale pela nossa raridade. A gente não vale pelo que a gente faz. Faz sentido? Tá todo mundo aqui comigo? Instagram faz sentido? Ó, Cris. Oi, Cris. Tem bastante gente aqui também. Faz sentido, gente? Então, comecem a pensar de que forma vocês podem gerar mais dinheiro. E como que isso acontece? Poxa, o que eu posso fazer? Ou o que eu tenho de talento que eu posso ajudar outras pessoas que talvez não tenham tanto conhecimento? Uma coisa que é muito importante é o seguinte, você não precisa ser faixa preta para ensinar faixa branca. Vocês já viram lá nas aulas de judô, né? Quem tem filho aí, quem conhece um pouquinho dessa realidade, quem dá aula para faixa branca é o faixa azul. Na verdade, quem dá aula para aquele básico que está começando não é o faixa preta. Faixa preta já está falando outra língua. A gente consegue ensinar tudo aquilo que a gente já passou. E eu não preciso saber a trajetória toda, eu preciso estar 3 passos à frente. Não é verdade? Se eu tiver 3 passos à frente, eu já sei alguma coisa que eu posso ajudar. Eu já errei e acertei nesse processo. Quando eu falo para vocês do Ser Próspero, né, e que ele está empacotado, e que ele tem uma série de alternativas, é justamente a minha trajetória evitando todos os caminhos errados que eu tomei. Eu já errei e acertei muito nessa trajetória, e continuo buscando isso, né? Continuo me desenvolvendo nessa frente. Mas é justamente você ter alguém que vai te dar direção assertiva, evitando todos os erros que aquela pessoa já cometeu. Então, ela já tem um pouco mais de conhecimento. Não tem certo ou errado, não tem melhor ou pior. Existem pessoas em níveis diferentes da mesma escada. E talvez uma coisa que eu pedale, né, que eu não saiba fazer, vocês sejam muito mais evoluídos.
Mas nessa frente, talvez eu esteja um pouco mais, alguns passos à frente de vocês. Faz sentido essa conversa? Então, qual é o exercício hoje? O que eu posso fazer que vai contribuir com outras pessoas e que vai começar a me gerar renda extra? Faz sentido, gente? O que vocês acham? Né? Pode ser o meu próprio trabalho, pode ser ajudar outras pessoas que estão começando na mesma carreira, pode ser, né, uma mãe que nunca trabalhou, mas que sabe muito bem como é que cuida do filho. Bota a criança para dormir, ó, vender brigadeiro gourmet, é isso aí. E os brigadeiros da Beatriz é maravilhoso, vocês não têm ideia. Tem um docinho de café que vocês não têm ideia do que é aquilo. Aliás, na próxima vez que eu for, né, visitar o Tayan e o Thiago, eu vou levar para vocês o brigadeiro de café da Beatriz, vocês não têm ideia do que é isso. Mas, ó, as pessoas que não querem assistir a live para gerar o conhecimento, mas fica reclamando da vida, não quer evoluir, mas quer ganhar. Vocês estão entendendo? Como é que você vai colher o que você não plantou? Faz sentido? Hoje vocês estão dentro aqui na sala VIP, hoje tem pessoas aqui no Instagram que estão buscando algumas alternativas. Só que o que as pessoas querem? Não, eu quero eu quero um tiro certeiro. Eu não quero construir. Eu quero que alguém me dê já uma possibilidade de eu ficar rico. Só que você precisa desenvolver conhecimento para ter esse recurso. Vocês estão entendendo? Quantos, né? A gente vê aí bastante na mídia. O índice de herdeiros que quebram o negócio, né? Ou que acabam com todo o patrimônio que alguém lá atrás construiu é gigantesco. Por quê? Porque essas pessoas não participaram da construção. Única e exclusivamente porque elas não participaram da construção. Então, o fato de você não participar da construção faz com que você não tenha noção exata do valor dessas coisas. Vocês estão entendendo? Quem resolve problema, de fato, são as pessoas que têm dinheiro. E as pessoas que têm dinheiro porque elas aprenderam a construir isso. Por que lá na imersão ele mandou levantar todo mundo que não catou os centavos? Porque a pessoa que não cuida dos centavos, a pessoa que não cuida do pouco que ela tem, ela não vai, aí ó, faz sentido tudo, nunca ouvi tantas verdades. É isso aí, Solange, continua que tem mais, viu? Aqui não tem reserva de conteúdo, que vem eu falo, certo? Então, as pessoas, elas não construíram aquilo, então elas não sabem como cuidar daquilo. Se você não der valor hoje aos centavinhos, se você não der valor hoje ao pouco que você tem, e se você não souber cuidar muito bem dele, você nunca vai ter nada. Porque, justamente, se você não cuida do pouco, você nunca vai chegar no muito. Então, o exercício depois dessa aula aqui, o exercício depois dessa conversa, é o quê? É você buscar de que forma você vai criar, né, renda na sua vida, de que forma você vai criar reserva financeira, quais são os talentos que você pode, de fato, colocar para o mundo e que você possa ser remunerado por isso. Quais são as coisas que você pode fazer com os talentos que você tem e que você pode começar a gerar renda, seja ele qual for. Ok? Eu cozinho, eu faço uma coisa diferente. Ou, não, eu sou mãe, mas eu desenvolvi aqui um jeito de fazer papinha para minhas crianças. Gente, tem gente ganhando dinheiro com um conteúdo muito pior do que o que vocês têm de conhecimento. A diferença é que essa pessoa já empacotou e está vendendo. O Tayan estava aqui, acho que o Tayan saiu, né? Mas o Tayan é um desses meninos que empacota conhecimento e que distribui conhecimento aí na internet. Hoje tem, né, um resultado gigantesco, né? Justamente porque dá para as pessoas aquilo, né, que de fato ele tem de melhor, que foi a construção dele. Vocês estão entendendo? De fato, saber como empacotar isso e como entregar aquilo que é o conhecimento dele. Foi estratégias que ele desenvolveu, coisas que ele aprendeu. Vocês estão entendendo? E hoje você não vale o seu salário, né? Você vale, ou melhor, hoje você vale o seu salário, porque é o que você sabe fazer. Quais são as habilidades que vocês estão desenvolvendo? Quais são as coisas que vocês ainda não conhecem e que precisam ser desenvolvidas? Eu deixo vocês com essa reflexão, né? Até porque eu já estourei o horário aqui, mas eu deixo vocês com essa reflexão. Espero que esse dia da jornada vire outras chaves aí na cabeça de vocês. E, de novo, vou fazer aquele sorteio, tá? Então, vai subir aquela imagem lá no meu Instagram. Entrem lá, Priscila ganhou, né, Priscila? Priscila ganhou. E eu vou fazer o sorteio do mesmo kit.
o que eu quero de vocês? Vai lá no meu Instagram, Aline Carvalho, _oficial, e comenta para mim qual foi a chave que virou depois dessa aula, ok? Eu espero vocês lá, e eu espero vocês amanhã para mais uma etapa dessa jornada. E amanhã a gente vai falar de relacionamentos. Amanhã a gente vai falar de prosperidade nas nossas relações, tanto com os nossos pais, com os nossos filhos, e vamos falar também das nossas relações com os nossos amigos, com os nossos patrões, com as pessoas que trabalham com a gente, como que a gente busca prosperidade dentro desse universo dos relacionamentos. Outra coisa que eu preciso falar para vocês é que amanhã vai ter uma coisa muito legal. Então, quem está aqui, vem amanhã de novo, que eu vou dividir com vocês uma oportunidade que vai facilitar muito a vida de vocês. Mas eu preciso que vocês estejam aqui para eu poder dividir amanhã, tá? Fiquem com Deus. Espero que essa live tenha virado muitas chaves aí na cabeça de vocês e que, de fato, mais uma vez, eu tenha sido contribuição, porque essa é a minha escolha. Eu escolho hoje, né, graças, né, a toda essa construção, eu escolho hoje ser contribuição na vida das pessoas. E eu espero que um dia vocês estejam trabalhando dessa forma, com o talento de vocês direcionado, né, e muito alinhado com o trabalho que vocês fazem, tá bom? Eu poderia sair daqui hoje, né, correr uma maratona, porque falar disso me energiza demais. Isso é resultado de talento alinhado com o trabalho. E é isso que eu desejo para vocês. Não aquela vida de você chegar em casa esgotado, sem nenhuma energia, sem conseguir fazer nada, e se jogar no sofá e ficar preso ali no Netflix e na pipoca, dessas coisas que não vão levar vocês para lugar nenhum. Tá bom? Então, fiquem com Deus. Amanhã, às 8 horas, eu espero vocês para a última etapa dessa jornada. E eu espero, de verdade, que eu seja muita contribuição aí na vida de vocês. Tá bom? Fiquem com Deus. Um beijo. Tchau, tchau.